Ora, muito boa noite a todos os irmãos, sejam bem-vindos à nossa celebração. Nós vamos começar por ter um tempo de oração e pedimos que se juntem a nós. Deus Pai, obrigado por mais um dia que Tu nos deste até agora e por esta semana, Senhor. Nós Te agradecemos e pedimos por cada um que nesta hora vai celebrar o Teu nome, Senhor, que vai declarar, Senhor, que Tu és por nós, Senhor, que Tu nos guias em todo o tempo, Senhor, de que Tu não falhas, Senhor, e que Tu és por nós em todo o tempo, Senhor. Nós possamos acreditar, Senhor, confessar com a nossa boca e acreditar com o nosso coração, Pai, de que Tu nunca nos deixas, Senhor, de que Tu tens a Tua mão estendida para nós, Senhor, e mesmo quando nós achamos que cavámos um buraco tão grande que nós não conseguimos sair de lá, Senhor, nós sabemos que pela Tua força, Senhor, e pela Tua mão, Senhor, Tu nos resgatas, Pai. Então nós Te agradecemos nesta noite, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, por essa graça que nos salvou, Senhor, e que nós não merecemos de maneira nenhuma, Pai. Então nós rendemos louvores a Ti, Senhor, rendemos sacrifícios de louvor, Pai, queremos Te adorar com o nosso espírito, Senhor, e com toda a verdade que existe em nós, Senhor. Sabemos que se temos alguma verdade em nós, Senhor, essa és Tu, Senhor, é que Tu és o Senhor. Então que nós possamos nesta noite crer, Pai, e enquanto cantamos nós possamos levantar a nossa voz, Senhor, em verdade, Senhor, para aquele que é o Rei de todas as coisas, Pai, para aquele que governa sobre todas as coisas, Senhor. Nós sabemos que és um Deus que promete, Senhor, e que cumpre aquilo que promete, Senhor. Então nós confiamos, Pai, num Deus que é imutável e não muda, Senhor, que foi há anos atrás, Senhor, é hoje e será eternamente, Pai. Então nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus de Abraão, Tu és Deus de provisão, em tudo és fiel. Mais do que uma vez, eu já pude ver o que podes fazer. Vamos cantar a Deus. Deus de Abraão, Tu és Deus de provisão, em tudo és fiel. Mais do que uma vez, eu já pude ver o que podes fazer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa Tu vais cumprir. Grande é Tua fidelidade por mim. Grande é Tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei Teu nome. Grande é Tua fidelidade por mim. A terra passará, mas Tua palavra seguirá, o mesmo Tu serás. Mais do que uma vez, eu já pude ver o milagre acontecer. Quando a tempestade se levantar, ficarei firme e não esquecerei que cada promessa Tu vais cumprir. Grande é Tua fidelidade por mim. Grande é Tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer, louvarei Teu nome. Grande é Tua fidelidade por mim. Tu
refujo em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Nunca me deixará. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. No nascer do sol ao anoitecer louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Oh, tu és fiel, para sempre o serás. Oh, tu és fiel, para sempre reinarás. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Ponho minha fé em Cristo, nele ancorada está. Refúgio em todo o tempo, nunca me deixará. Nunca me deixará. Nunca me deixará. Grande é tua fidelidade por mim. Grande é tua fidelidade por mim. Do nascer do sol ao anoitecer louvarei teu nome. Grande é tua fidelidade por mim. Paz do Senhor, queridos irmãos, muito boa noite para todos. É muito bom poder estar mais uma vez convosco aqui, através do Facebook. E é uma alegria sempre poder partilhar a palavra do Senhor com vocês, que estão ali do outro lado agora, e com aqueles que irão assistir logo depois também. Cada culto fica registrado
fica guardado na nossa página no Facebook, Igreja IVAD. Fica ali guardado todos os cultos. Você pode voltar a rever, voltar a louvar, voltar a meditar na palavra do Senhor, porque fica tudo guardado, fica tudo gravado para vocês logo voltarem a um culto que você gostou e deseja ouvir novamente a palavra de Deus. Você pode voltar e rever isso. Isso é muito bom. Isso só é possível através dessas ferramentas que nós precisamos utilizá-la da melhor maneira possível. E nós estamos num tempo digital onde que a igreja também pode ser uma bênção através desses canais, tanto do Facebook, do Instagram, do YouTube. Nós precisamos alcançar as vidas que estão do outro lado, pronto para ouvir uma palavra, ouvir louvores, e nós tentamos ser esses canais de bênção para vocês que estão do outro lado. Muitas pessoas ainda impossibilitadas talvez de sair das suas casas, e hoje tem a oportunidade de estar aí do outro lado. Com um simples telemóvel você pode assistir a pregação, você pode assistir os cultos, e isso é muito bom, e nós precisamos utilizar isso como ferramenta para nós levarmos a palavra de Deus. Então, é uma alegria poder estar convosco novamente aqui. Eu quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco aqui toda essa sexta-feira. Independentemente de quem estiver aqui louvando, quem estiver aqui pregando, sempre será para servir a vocês que estão do outro lado, com os louvores, com a palavra. Nós louvamos a Deus e glorificamos o seu nome juntamente com vocês que está aí do outro lado. Mas se você deseja estar conosco presencialmente, nós estamos aos domingos, domingo pelas 10 horas da manhã. Estamos aqui na IVAD, a não ser esse domingo aqui agora. Esse domingo aqui nós estaremos às 9 horas da manhã, porque será o nosso culto de oração. O nosso culto começará às 9 horas da manhã, com oração, até às 10 horas, e às 10 horas começamos então o nosso culto de adoração a Deus. Convido todos vocês para estarem conosco domingo pelas 9 horas da manhã para o nosso culto de oração aqui na nossa igreja IVAD. Eu quero partilhar com vocês nessa noite uma epístola que é muito importante. Dentro de todas as epístolas, cada uma tem a sua importância, a sua relevância. O homem que mais escreveu epístolas, cartas na Bíblia é o apóstolo Paulo, e eu quero ler uma dessas epístolas que está direcionada para a igreja em Tessalônica, ou seja, aos irmãos que estão em Tessalônica, é a igreja dos Tessalonicenses, capítulo de número 5 da primeira epístola. São duas epístolas aos Tessalonicenses, são duas cartas que Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, e eu quero ler a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o verso de número 14, 15 e 16. Vamos ler 3 versículos, e eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Você que está aí, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve a palavra, bem-aventurado aquele que lê, muito mais bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda a palavra do Senhor. O salmista declara e diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Cada vez que a Bíblia se refere ao coração, se refere aos pensamentos. Então nós precisamos estar a nossa mente cheia da palavra de Deus, para nós não pecarmos contra o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 14 em adiante, diz assim: irmãos, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Paulo escrevendo aos irmãos em Tessalônica. Interessante é que esta epístola
é uma epístola muito particular, porque Paulo ele se preocupa com a igreja que está em Tessalônica. É uma igreja que foi ensinada pelo apóstolo, uma igreja que foi mesmo surgiu através das suas viagens, e Paulo está com Silvano e Timóteo, conservos de Paulo, eles estão reunidos e então escrevem essa carta para os Tessalonicenses. É um relato de Paulo, a condição que a igreja estava naqueles tempos, a condição que a igreja servia ao Senhor, a condição que eles acreditavam em Deus. Então Paulo vai escrever esta carta e começa a dar graças a Deus pela fé dos Tessalonicenses. Ele começa a dar graças a Deus pela igreja que estava estabelecida em Tessalônica. Então ele disse: olha, sempre agradecendo a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Então Paulo vai transmitir aos Tessalonicenses o agrado que ele tem, a alegria que ele tem em Deus por causa da vida dos Tessalonicenses, por causa da vida dos irmãos que estavam naquela cidade. Paulo então escreve dizendo: olha, o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo, né? Então, quando o evangelho chega em Tessalônica, não somente pela palavra de Deus, mas pela manifestação do poder do Espírito de Deus na cidade, na vida daqueles que abriam seus corações para receber o evangelho. Interessante que os Tessalonicenses se transformaram numa forma de padrão de fé para todos os crentes que estavam na Macedônia e na Caia. Paulo escreve isso informando aos Tessalonicenses que o padrão de fé que eles tinham, a maneira, a intensidade de como eles acreditavam na palavra e em Deus, isso teria se tornado um padrão para os outros que estão ouvindo o testemunho dos Tessalonicenses, tanto na Macedônia como em Acaia. A fé dessas pessoas que estão na Tessalônica tinha se espalhado por todas as partes, e Paulo está admirado, surpreendido por causa da mudança que há na vida dos Tessalonicenses, porque ele escreve e se surpreende como eles tinham deixado os ídolos para então servir agora o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então Paulo escreve essas cartas. Essa carta que nós acabamos de ler, são duas, nós lemos a primeira. Paulo se surpreende pela maneira que eles tinham acreditado em Deus, pela maneira que eles estão trabalhando agora na obra de Deus. Então o tempo vai passando, Paulo então decide enviar Timóteo para ver a fé deles e ver porque Paulo tinha um cuidado muito especial com a igreja. Então Paulo manda Timóteo, o seu servo, o seu companheiro de batalha, ele manda para que ele possa animar a igreja sempre, para que ele possa animar, encorajar os irmãos, para que eles não desistam da fé, porque viria um tempo difícil, como Paulo já anunciou, viriam aflições na vida dos irmãos, porque ser cristão, ele não te dá o direito a você não ter aflições, você não ter problemas, você não ter dificuldades. Pelo contrário, nós temos aflições, nós temos dificuldades, nós vivemos no meio de lobos, nós vivemos no meio da escuridão, nós somos a luz colocada no meio da escuridão, nós somos as ovelhas enviadas no meio de lobos. Então parece que nós estamos em desvantagem sempre, porém ser cristão não nos garante uma vida de flores. Agora, ser cristão temente a Deus nos garante que sempre nós vamos ter a ajuda do Todo-Poderoso nas nossas vidas. Então Paulo manda Timóteo até a Tessalônica para ele encorajar os irmãos, para ele animar os irmãos, para ele advertir aos irmãos sobre as tribulações, sobre os problemas, sobre as aflições que vêm sobre a vida do cristão, mas sempre confiando nas mãos poderosas de Deus. Então Timóteo volta a Paulo e ele leva boas notícias dessas pessoas que estão na Tessalônica, na cidade de Tessalônica. Então Paulo se alegra com a notícia da fé, do amor que os irmãos em Tessalônica têm pela palavra de Deus, pela obra de Deus. Isso
e isso faz com que o coração de Paulo se alegre. Nós temos dentro da igreja muitas pessoas. A igreja é composta por pessoas, não é? E nós temos pessoas de diferentes idades. Nós temos hoje, pela globalização que nós vivemos, nós temos pessoas de diferentes culturas, de diferentes países, na mesma comunidade. Então, nós temos pessoas de diferentes idades, nós temos pessoas de diferentes culturas, nós temos pessoas de diferente faixa etária no meio da nossa comunidade, e nós temos pessoas que adquiriram uma fé extraordinária. A Bíblia diz que a fé é um dom. Então, tem pessoas que têm o dom da fé em acreditar que o impossível vai acontecer, mas nós sabemos que tem pessoas que não acreditam, né? Nós vivemos hoje no meio de uma pandemia global, tem pessoas que ainda não saíram da sua casa, e eu não sou contra. E tem pessoas que, desde que começou essa pandemia, continuam a fazer a sua vida normal, né? Com as medidas, com as proteções, mas continuam a viver uma vida normal. Então, isso nós temos no nosso meio. Pessoas com uma fé madura, outros com uma fé menos arraigada, mas isso é a realidade de todas as igrejas, e essa era a realidade também da igreja em Tessalônica. Isso é a realidade nossa. Nós somos seres humanos e, por isso, nós somos seres individuais, e cada um de nós age de uma forma, ou reage, melhor dizendo, de uma maneira através de a mesma situação. Nós temos hoje uma pandemia global e nós temos pessoas reagindo diferente. Isso é muito normal. Então, eu não sou contra das pessoas que ainda não saíram das suas casas, mas também não sou a favor. Eu não sou contra das pessoas que saíram e vivem a sua vida normal, mas também tem que tomar os seus cuidados, os devidos cuidados. Cada um vive conforme a sua fé, né? Isso é fé, sobretudo é fé. E nós temos dentro da nossa comunidade, assim como tinha em Tessalônica, pessoas de diferentes trato, de diferente desenvolvimento dentro do Evangelho, não é? Então, nós acabamos de ler o verso de número 14, e ali nós temos, Paulo identifica 3 tipos de pessoas dentro da comunidade, dentro da igreja em Tessalônica. Ainda que tem pessoas de muita fé, ainda que tem pessoas de muito amor, ainda que tem pessoas pacientes, ainda que tem pessoas que encorajam os irmãos, nós temos aqui outro tipo de pessoas que nós precisamos ajudar sempre, né? Nós temos que colocar, não na condição de juiz para julgarmos a fé dos irmãos, para julgarmos as atitudes dos irmãos ou a maneira que eles decidem, mas sim nós sermos inteligentes, sermos sábios e que possamos sempre ajudar e aconselhar da melhor maneira possível, conforme a palavra de Deus. Agora, nós temos aqui no verso de número 14, nós temos Paulo dizendo aos irmãos: irmãos, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos. Outra tradução disse: admoesteis os ociosos. Então, nós temos o primeiro grupo aqui de pessoas dentro da nossa comunidade, que são os sonolentos, os ociosos. Segundo tipo de pessoas que nós temos aqui, ele disse: consolai os desanimados. Ou seja, dentro da comunidade de Tessalônica, nós temos os ociosos ou sonolentos, nós temos os desanimados, e nós temos também os fracos. Paulo diz: ampareis os fracos, ou outra tradução diz: auxilieis os fracos. Então, nós temos 3 tipos de pessoas aqui. Nós temos os ociosos, os desanimados e os fracos. O que nós vamos fazer com essas pessoas, pastor? O que nós vamos fazer no meio da nossa congregação, no meio da nossa comunidade, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja? Nós temos pessoas que são ociosas, que são sonolentos, outras são desanimadas e outras são fracas. O que nós vamos fazer? Vamos deixar do lado? Vamos ignorá-las? Vamos deixar elas num canto? Vamos separar os sonolentos, os ociosos, os desanimados e os fracos para a direita e o resto para a esquerda? O que nós vamos fazer?
É a grande pergunta. Mas a resposta está na Bíblia. A resposta, o que nós devemos fazer com essas pessoas que existem no nosso meio, porque se a palavra foi escrita e chegou até nós, e essa realidade é a realidade da igreja em Tessalônica, isso também é a realidade de todas as igrejas. Não existe igrejas cheias de pessoas fortes, não existe igreja cheia de pessoas com fé. Não, existe uma igreja que tem diferentes pessoas, e essas pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que estão em melhor condição, podemos dizer assim, que têm uma fé mais amadurecida, essas pessoas sempre têm que estar dispostas para ajudar aquelas pessoas que nós acabamos de mencionar aqui, os ociosos, os desanimados e os fracos. Pode crer que toda a igreja tem esse tipo de pessoas. Toda a igreja tem pessoas que são sonolentos ou ociosos. Toda a igreja tem pessoas que são desanimadas. Toda a igreja tem pessoas que são fracas, né? Eu já moro no 3º país, e nos 3 países eu consegui enxergar, consegui ver esses 3 tipos de pessoas dentro da igreja: os ociosos, os desanimados e os fracos. Mas nós não estamos aqui para condená-los e dizer que eles são ociosos, que eles são desanimados ou que eles são fracos. Não, nós estamos aqui para identificá-los e para poder ajudar biblicamente esse tipo de pessoas. Então, nós vamos ler o texto e vai ficar bem claro aqui o que nós precisamos fazer com cada uma dessas pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, diz assim: Irmãos, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos. Ok? Então, nós precisamos primeiro admoestar os sonolentos, os ociosos. Admoestar é chamar a atenção às pessoas que estão nessa condição dentro da igreja. Paulo não está a falar aos gentios, Paulo não está a falar a pessoas fora da comunidade da igreja, não, Paulo está a falar à igreja em Tessalônica. Então, Paulo está a falar a pessoas que estão dentro da igreja, dentro do contexto da igreja, que estão nessa condição de sonolentos, de ociosos. Paulo diz: admoesteis, ou seja, chama a atenção deles, dá uma chacoalhada para que ele possa acordar do sono, para que ele possa perceber a situação, o tempo que nós estamos a viver. Para isso que a palavra de Deus serve, para nós identificarmos essas pessoas e que nós possamos admoestar essas pessoas, chamar a atenção dessas pessoas, para que eles possam, então, recobrar o ânimo, para que eles possam voltar à realidade e que eles possam acordar desse sono que eles estão a viver, né? E depois o segundo grupo a segunda coisa que nós precisamos é consolar os desanimados. Tem pessoas desanimadas na igreja. Tem pessoas que você telefona para ela, é só desânimo. É só desânimo na vida dele. É só desânimo nas palavras. Nós vamos condenar? Nós vamos deixar de lado? Não. Nós vamos consolar os desanimados. Nós precisamos consolar com palavras sábias, para que eles possam sair, né, desse estado de desânimo, e então eles possam se animar a fazer alguma coisa dentro do contexto que elas estão inseridas. Nós precisamos animar as pessoas. Nós precisamos, principalmente neste tempo, onde que você acende a televisão, liga no jornal, nos jornais, e você vê só notícia ruim, né? Só catástrofes. Então, as pessoas que absorvem essa informação, eles vão desanimando pela situação. O desemprego está muito alto, está a crescer demais, a fome está a crescer mais. É mesmo o tempo do fim. Então, nós precisamos perceber o tempo que nós estamos a viver, e nós que já percebemos o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos consolar aqueles que estão desanimados no nosso meio. A terceira pessoa são os fracos. E a Bíblia diz: auxiliem os fracos.
Os fracos não são para ser deixados de lado. Os fracos não são para ser jogados fora da igreja. Não. A Bíblia diz, olha, auxilieis, ampareis os fracos. Nós precisamos ajudar, auxiliar, dar o seu ombro amigo para aquela pessoa que está passando por uma fraqueza, para aquela pessoa que está fraca na fé, né? Que nós possamos ser aquele auxílio que essa pessoa está à procura há muito tempo, talvez, que nós possamos ser aquele auxílio, que nós possamos ser aquele amparo para aquelas pessoas que estão fracas no meio nosso. Paulo continua dizendo, e sejais paciente para com todos, ou seja, para a pessoa que é ociosa, para a pessoa que é desanimada, para a pessoa que é fraca, há uma ação, há uma atitude para tomar para cada uma dessas pessoas. Mas, independentemente da atitude que nós tomamos, independentemente se nós vamos admoestar os sonolentos, independentemente se nós vamos consolar os desanimados, independentemente se nós vamos auxiliar os fracos, a Bíblia nos recomenda que nós precisamos de paciência. Nós precisamos ter paciência com os ociosos, com os desanimados e com os fracos. Nós precisamos de paciência para que cada um deles assimile o processo no tempo de cada um deles. Cada um tem seu tempo para atravessar pelos diferentes processos que a vida, a fé, a comunidade, então, onde que ele está inserido, ele vai passar. Então, nós precisamos, sobretudo, paciência. É um sentimento, é uma virtude que muita gente já não tem mais. É uma virtude que está em falta nesse ano de 2020 que nós vivemos. Tem pessoas muito impacientes, tem pessoas desesperadas, e se esquecem que nós precisamos sempre ser pacientes. A Bíblia está recheada de textos que diz, olha, espere com paciência no Senhor, né? E Ele ouvirá. Esperei com paciência, disse o salmista, e Ele inclinou-se a mim. Então, nós precisamos esperar, nós precisamos ser pacientes com esse tipo de pessoas, né? Precisamos ser pacientes com os ociosos, com os desanimados, com os fracos. Nós precisamos ser pacientes para esse tipo de pessoas. Evitai que ninguém retribua o mal com mal, mas encorajai, né? Encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros, conservai permanentemente a vossa alegria. Enquanto por um lado nós temos os ociosos, os desanimados e os fracos, por outro lado, no mesmos versículos, nós temos 3 qualidades de outras pessoas que podem ajudar o grupo dos ociosos, dos desanimados e dos fracos. Nós temos aqui 3 qualidades também de pessoas que estão na mesma comunidade, que estão ouvindo a mesma pregação, que estão ouvindo as mesmas músicas, mas que estão em condições diferentes. Uns atravessando por momentos de dificuldades e outros talvez já passaram, já atravessaram e agora estão na condição de poder ajudar os outros. Então nós temos por um lado os ociosos, talvez que já não querem fazer mais nada. Nós temos os desanimados que talvez já fizeram algo e nós temos os fracos que não conseguem fazer nada. Então temos 3 situações. E por outro lado, nós temos as pessoas que podem ajudar essas pessoas. E é disso que eu quero te falar. Você que está do outro lado, eu não sei se você está na condição de ocioso, desanimado, fraco, mas tem outro lado também de pessoas que são pacientes. Pessoas que têm paciência para ouvir, pessoas que têm paciência para escutar, para falar na hora que tem que falar, paciência com os ociosos, com desanimados, com fracos, paciência na hora que vem as notícias ruins, paciência em saber que Deus está no controle de todas as coisas e na hora certa, no momento certo, a boa mão de Deus estará agindo ao nosso favor. Paciência, nós precisamos gerar em nós o sentimento, essa virtude, esse dom de paciência. Nós temos por um lado.
Por outro lado, nós temos também as pessoas que vão encorajar. Nós temos pessoas que vão encorajar os desanimados, vão encorajar os fracos, vão encorajar os sonolentos, pessoas que vão te animar, vão colocar em você uma injeção de ânimo, que você vai dizer, olha, por que eu fiquei tanto tempo desse jeito? Então nós temos, por um lado, as pessoas que são ociosas, desanimadas e fracas, mas por outro lado nós temos uma equipa com paciência, nós temos uma equipa que vai te encorajar a você sair da situação que você está, se colocar na direção onde que realmente você deveria estar, e o nome de Jesus será glorificado através da tua vida. E por último, nós temos as pessoas que são alegres. Paulo disse, conservai permanentemente a vossa alegria, ou seja, a alegria é algo que nós precisamos conservar na nossa vida. A alegria não pode ir embora porque eu perdi o emprego, a alegria não pode ir embora porque o mundo está desse jeito, a alegria não pode ir embora porque uma pandemia se instalou, a alegria não pode ir embora porque algo ruim aconteceu na minha vida. Não, a alegria não pode estar atrelada a situações, a momentos na minha vida. A alegria tem que estar na consciência de que eu tenho o Senhor na minha vida, o Senhor é a alegria em mim, independentemente de circunstâncias, situações. Nós vamos estar diante de pessoas que são ociosas, diante de pessoas que são desanimadas, diante de pessoas que estão fracas, e eu preciso mostrar a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é ganhar milhões, a verdadeira alegria não é ser premiado na loteria, ou seja, qual for o prêmio, não. A verdadeira alegria é saber que Deus está conosco, independentemente de circunstâncias, situações, Ele não vai se embora de nós. Essa é a verdadeira alegria, saber que o Senhor está conosco sempre. Então Paulo diz, conservai permanentemente a vossa alegria. Então, para pessoas ociosas, nós temos pessoas pacientes. Para as pessoas que estão desanimadas, nós temos pessoas que vão encorajar a sua vida. Para pessoas que estão fracas, nós temos então pessoas alegres que vão dizer para o fraco, em realidade você é fraco, mas quando você está fraco, é aí que você está forte, como diz a palavra do Senhor. Interessante que na fraqueza Deus aperfeiçoa o seu poder. Na vida de Paulo foi assim. Paulo orou por 3 vezes ao Senhor porque tinha um espinho na carne. Mas o Senhor disse para ele, olha, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quando nós pensamos que em realidade nós estamos fracos, não conseguimos fazer uma coisa, e ali o poder de Deus está se aperfeiçoando na nossa vida, e o nome dele vai ser glorificado para sempre. Agora, não te envergonhe se você está desse lado. Não sinta vergonha porque você está ocioso, desanimado ou fraco. Não. Você tem que se achegar ao seu pastor, ao seu líder, se achegar à pessoa que você confia dentro da comunidade que você está inserida e dizer, olha, eu sou ocioso demais, eu sou sonolento demais, eu estou desanimado, eu estou fraco. Ali nós vamos ter pessoas, Deus sempre vai levantar pessoas pacientes, encorajadoras e alegres que vão poder te ajudar e te colocar mesmo na direção que você precisa estar sempre. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Eu quero orar com você, que você possa ser essa pessoa paciente, encorajadora e alegre que as pessoas procuram neste tempo. Amém? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão do outro lado, Senhor, seja com eles. Nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fica aí, nós vamos continuar a louvar o nome de Jesus. Por um momento em tua presença, por um instante no teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais. Um momento em tua presença, por um
instante no teu amor. Por ver a luz da tua glória. Por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti que desespera por tua glória, Senhor. Por um momento em tua presença, por um instante no teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tenho que passar, o que tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti que desespera por tua glória, Senhor. Te dou o meu ser, te dou o meu ser. Te dou o meu ser, te dou o meu ser. Te dou o meu ser, te dou o meu ser. Te dou o meu ser, te dou o meu ser. A tua presença me transforma e me constrange. Em todo o tempo tu és bom, Senhor, e transformas o que era seco
fome de ti, Senhor. Tenho fome de ti, Senhor. A presença, a tua presença. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti que desespera por tua glória, Senhor. A tua presença me transforma e me constrange, A tua presença me transforma e me constrange, na presença dos meus inimigos, eu te louvarei. Na tempestade, no meio dos perigos, eu te adorarei. Na presença dos meus inimigos, eu te louvarei. Na tempestade, no meio dos perigos, eu te adorarei. Na presença dos meus inimigos, eu te louvarei. Na tempestade, no meio dos perigos, eu te adorarei. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância e do teu poder. Fome de ti que desespera por tua glória, Senhor. Por um momento em tua presença, por um instante no teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria. Não importaria o que tenho que passar
o que tenho que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti que desespera por tua glória, Senhor. Sim, Senhor, ajuda-nos a buscar a tua presença, Senhor, buscar na tua palavra, Senhor, aquilo que tu és, Pai. Nós possamos saber, Senhor, quem tu és e assim adorar-te com todo o nosso coração, Senhor. Sabendo pelo nosso entendimento quem tu és, Senhor, e sabendo pelo nosso coração quem nós adoramos, Senhor. Senhor, que a certeza, Pai, de que tu estás presente em todos os dias da nossa vida, Senhor, ela nos possa acompanhar assim também, Senhor. Nós sabemos que tu depositaste promessas, Senhor, no passado e tu continuas a cumpri-las. Tu não és homem para que mintas, Senhor. Então nós te agradecemos por isso, Pai, e oramos por cada um daqueles que nesta hora celebra junto connosco, Senhor. Para que tu nos possas revelar quem tu és, Senhor, para que tu nos possas revelar quem tu és pela tua palavra, Senhor. Nos possas revelar quem tu foste nas Escrituras, Pai, e quem tu és nas nossas vidas, Senhor. Que assim nós nos possamos entregar, Senhor, possamos entregar o nosso coração a um Deus que nós conhecemos, Senhor. Não possamos ser muito vibrantes, Senhor, por algo que não conhecemos, Pai. Não seja só energia, Pai, ou vontade de fazer algo, de fazer coisas, Senhor, mas que seja um desejo de te adorar, um desejo de te louvar, mas acima de tudo um desejo de te conhecer, Pai. Sabemos que a tua palavra, ela foi-nos dada para que nós te possamos conhecer, Senhor. Então que nós possamos investir o nosso tempo nessa tarefa, Pai. Que tem de ser muito mais do que algo que nós nos temos de lembrar a nós próprios, Senhor. Tem de ser muito mais do que algo que nós possamos ouvir numa pregação, Senhor, num conselho de alguém, Senhor. Tem de ser muito mais do que aquilo que nós mesmo conseguimos imaginar, Senhor. Tem de ser pela fé que tu depositas em nós, Senhor, que nós te adoramos. Tem de ser pela fé que nós podemos chegar até ti e chegar à tua presença, Senhor. Diz que tu nos fazes assentar em lugares celestiais juntamente com Cristo. Então que nós possamos saber que esse é o nosso lugar, Senhor. E que um dia estaremos junto de ti, Pai, e essa é a nossa esperança, Senhor. A esperança que nós pomos em Cristo, Senhor, é que Ele é suficiente para nos salvar. E nós assim afirmamos isto esta noite nas nossas vidas, Pai. E eu oro para que cada um que assim possa crer, Senhor, então possa afirmar também com as suas palavras, de que tu és suficiente para nos salvar, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas. E oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que possamos ter essa certeza e que em todo o tempo nós possamos saber que Deus, Ele está connosco. Então nós também queremos continuar a estar juntos e assim comunicamos que estamos a reunir às 10 horas, aos domingos, 10 horas da manhã,
e esperamos por todos vocês aqui connosco, e é um desejo nosso podermos celebrar como família todos juntos. E então, aqueles que estarão connosco domingo, até lá, aqueles que nos veem por esta plataforma, então nós agradecemos a vossa presença e o nosso desejo é que possam ser abençoados assim, da mesma maneira que nós o somos. Então assim nos despedimos, que Deus vos possa abençoar grandemente.